a gente espera que, após o término, a noite continue, né? Eu costumo dizer que para casais, a Yanice começou a rir, toda feliz ali, oh, maravilha, é exatamente isso. Eu costumo de falar que a noite é uma criança e em dia de live de casais, a gente vai botar essa criança para dormir, tá certo? Então, vamos aproveitar a nossa noite, vamos aproveitar o nosso ambiente, vamos aproveitar tudo que temos para desfrutar dessa companhia maravilhosa que é o quê? O casamento, que é estarmos juntos. A Deise e o Ricardo chegaram ali, casal lindo e maravilhoso, né? Primos amados lá, não estão conseguindo me ver ou ouvir, Deise e Ricardo, ali eles ali, ó. Estão ouvindo, Deise? Está ouvindo? Aê, maravilha! Então, casal de primos maravilhosos e lindos, sejam bem-vindos. Coisa boa ter a Deise e o Ricardo aqui. Gente, vamos orar então? Vamos orar para a gente iniciar em nome de Jesus. Pai Celestial, nós queremos te dar graças. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de falarmos sobre casamento, falarmos sobre relacionamento. Ó Deus, nós não queremos outra coisa senão que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar aos nossos corações e nos tratar conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Esteja aqui abençoando a cada casal presente e esteja abençoando aqueles casais que ainda irão entrar nessa live. Ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja realmente agindo em nosso meio, porque nós não temos medo nem receio nenhum de declarar a nossa total dependência do Senhor. Somos totalmente dependentes do Senhor, por isso nós pedimos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, sejam bem-vindos. Depois, no final, a gente vai estar agradecendo as demais pessoas que vão estar chegando. Temos o Léo também que está aí, o pastor Léo, a Nath, a Ana, a Aninha também, né, junto com o Rodolfo. A gente agradece. Agradeço ao Rodolfo, né? Ele preparou todo um ambiente, tinha uma musiquinha tocando para quem entrava antes, uma musiquinha romântica aí no fundo, e ficou muito agradável, muito gostoso. Gente, mas vamos lá. Olha só, nós queremos tratar nessa live de casais, o nosso tema é 70 vezes 7. Algumas pessoas, né, falam assim, 70 vezes 7, fica muito claro do que se trata o tema 70 vezes 7. Né? Lá em Mateus, capítulo 18, nos versos 21 a 22, Pedro ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta. Ele fala, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele fizer alguma coisa contra mim? E aí, como Pedro era um cara assim, muito, né, dado a exageros, ele quis botar um número da perfeição e ele virou e falou assim, até 7 vezes? Tipo assim, uau! Enquanto a lei dizia olho por olho, dente por dente, né? Ele vem e fala assim, até 7 vezes, querendo dizer o seguinte, botando um número lá em cima, né? Aí Jesus pega, olha para Pedro e fala, não, Pedro, eu não digo até 7. Aí Pedro falou assim, eu sabia que eu tinha falado muito. Aí Jesus vira e fala, eu digo até 70 vezes 7. Ou seja, ele multiplicou 7 por 70 vezes aquele número, aquela ideia de que Pedro deveria perdoar alguém durante uma ação contrária a ele. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre perdão. Perdão conjugal, perdão no relacionamento conjugal, perdão entre casais. Eu gostaria de ler um texto que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim também perdoai-vos. Gente, eu costumo dizer o seguinte, não existe um lugar onde o perdão é mais exigido e é onde mais nós temos que desenvolver do que no relacionamento conjugal. Eu não sei entre vocês, mas eu e Elisângela, nós somos diferentes demais um do outro. Mas demais, assim, aos extremos. E eu sei que eu e Elisângela, e eu sei que isso às vezes só acontece comigo, não acontece com os outros casais, enquanto eu quero ir para o norte, ela quer ir para o sul. Enquanto eu quero
é doce, ela quer salgado, né? Aqui em casa nós temos um problema muito sério. Nós temos dois teimosos vivendo juntos. Sabe o que é isso? Dois teimosos. E quando eu falo de teima, gente, mas é teimoso mesmo. Eu sou teimoso e Elisângela é quase mais teimosa do que eu. É quase mais teimosa do que eu. O grande problema é que nas nossas teimas, ela sempre perde, porque eu sempre estou certo. A Karine, eu fico falando isso e fico olhando a reação da Karine. Karine logo se coloca do lado da Elisângela, sem saber o que está acontecendo, fazendo assim com a cabeça. Não, Karine, você está toda errada aí já. Tá? Aqui em casa, nas teimosias... E, gente, quando eu falo de teimosia, eu e Elisângela somos assim, a gente passa de carro, já aconteceu. A gente passar, ela falou assim, você viu aquela casa azul? E eu virar e falar assim, não era azul, Elisângela, era verde. E ela fala, não, essa casa era azul. Eu falo assim, não era azul, Elisângela, é verde. É azul. Eu falo, Elisângela, é verde. E a gente já tem andado quase uns 10 quilômetros. Eu parar o carro, voltar para ver. E a casa era o quê? Verde. E ela está lá falando azul, azul. Então, nós somos teimosos assim, gente. A coisa é séria. Então, o que eu quero dizer com isso? É impossível, gente, duas pessoas que pensam diferentes conviverem diariamente juntos durante tanto tempo, sem que haja entre essas pessoas conflitos. Sem que haja conflitos. E é impossível, nesses conflitos, nós não machucarmos uns aos outros. Dentro de um relacionamento conjugal, amados, é impossível a gente sempre, em todo o tempo, acertar em tudo. E vai sempre acontecer em determinado momento que nós vamos falar alguma coisa e vamos machucar. Ou muitas vezes vamos deixar de falar e também vamos machucar. Sabe, amados, existem muitas coisas que nós falamos que machucam, que causam feridas no nosso relacionamento, né? Nós machucamos pessoas pelas palavras ditas. São pequenas palavras, e eu tenho pensado muito sobre isso. Às vezes nós não nos atemos e não somos agressivos com grandes palavras, mas nós, em pequenas palavras, nós machucamos e ferimos. E esses machucados e essas feridas ficam ali e causam grandes danos, né? Por exemplo, eu não sei se você, no meio de uma discussão, você já falou assim, seu burro. Às vezes sai isso, sai essa palavra, burro. Preguiçoso. Sua incompetente. Sua incompetente. Que idiotice. Amados, eu detesto quando essa frase sai no meio de uma discussão. Porque quando a pessoa fala assim, que idiotice, ela acabou de me chamar de quê? Idiota. Eu sendo chamado de idiota. Então, a gente tem que ter cuidado com essas palavras. E eu sempre falo para os homens que tem uma palavra que a gente tem que ter muito cuidado, que eu chamo de quase pecado imperdoável. Imperdoável. É no meio de uma discussão ou em determinado momento você virar para sua mulher e falar, sua gorda. Aí, gente, é morte. Isso é quase final de relacionamento. Entendeu? A Karine já olhou ali para o lado, eu vi muitas mulheres já fazendo assim. Então, essa é uma frase que o homem tem que abolir, viu, Ricardo? Arrisca essa frase, não existe, né? As mulheres, elas sempre colocam a gente numa situação muito delicada. Tem mulheres que chegam para a gente e perguntam assim, né? A esposa, quando eu falo mulher, a esposa diz assim, eu estou gorda? Amados, quando faz essa pergunta para o marido, você já perdeu. Você já perdeu. Porque se você pensa um pouquinho antes de responder, ela fala, você pensou demais. Se você titubeou, já foi. Se você vira e fala rapidamente, não, ela vira e fala, mentiroso. Ela fala, você está mentindo, você está falando para me agradar. Se você vira e fala, você deu uma engordadinha, pronto, querido, fechado para balanço. Aí você já sabe, você está lá no sal durante muito tempo. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado. Eu brinco com essas coisas, mas para dizer o seguinte, palavras ditas podem machucar. E nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. E nós, entre casais, nós temos uma tendência muito grande de acharmos o seguinte,
quanto mais íntimo, mais à vontade nós nos sentimos para falar. Mais à vontade nós nos sentimos para nos expressar. Eu costumo dizer que nós somos, às vezes, na maioria das vezes, mais educados com as pessoas de fora, somos mais corteses com as pessoas de fora do que com aqueles que estão tão próximos de nós. Nós tratamos uma irmã em Cristo, tratamos uma colega de trabalho, tratamos a chefa no serviço, tratamos as pessoas que nos relacionamos no dia a dia com mais gentileza, com mais polidez do que, às vezes, nós tratamos a esposa, aquela que está ali do nosso lado constantemente. Então, a gente tem que ter cuidado com essas palavras ditas. E uma outra coisa que eu percebo, que também machuca, são as palavras não ditas. Já pararam para pensar nisso? Que uma coisa também que machuca dentro do relacionamento, que causa feridas e que deixa marcas, são as palavras não ditas. Por exemplo, você está linda. A mulher se arruma toda, né? A mulher fica ali. Às vezes, nós, homens, reclamamos do tempo que a mulher demora para se arrumar. Já percebeu isso? A gente fala, né? É conversa comum, às vezes, entre os homens, o seguinte: rapaz, a mulher demora demais para se arrumar. A gente chega, pega, veste uma roupa ali, em 2 minutos, 5 minutos, a gente está pronto. É verdade, é verdade. Mas, amados, vamos parar para pensar numa coisa. Elas se demoram para arrumar, mas a recompensa é incrível, não é? Nossa, Elisângela, às vezes eu venho aqui para a sala, ponho minha roupa para ir para a igreja. Tum, 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 tum. Literalmente, em 10 minutos eu estou pronto. Ela vai lá e eu fico ouvindo, é o secador que come. Aí daqui a pouco vem, né? Eu olho e está lá a maquiagem sendo passada, fazendo aquele preparo. Amados, mas quando ela chega na sala, eu viro e falo: uau, valeu a pena esperar, né? Porque ela vem sempre mais linda do que é. Então, às vezes a gente fere por não falar algumas coisas. Por exemplo, você está linda. Eu te amo. Qual foi a última vez que você falou eu te amo? Né? O eu te amo de verdade, olhando nos olhos, né? Né, Deise? Aquele olhar assim, aquele olhar que aprofunda, que vai lá e fala assim, eu te amo. Olha, senti um tom de voz aqui, quase um locutor de rádio. Eu te amo. Olha, muito obrigado. Muito obrigado. Eu te admiro. Eu te respeito. Nossa, essa comida está deliciosa. Nem a minha mãe faria igual. Né? Quantas vezes a gente fala uma coisa dessa? A mulher virar para o homem e falar: quem é o Rodrigo Hilbert perto de você? Quem é o Rodrigo Hilbert perto de você? Quem sabe, todo mundo no Brasil sabe quem é o Rodrigo Hilbert. Quem não sabe, pesquise. Rodrigo Hilbert é o seguinte: a mulher dele fala assim, eu quero comer carne. Ele não prepara a carne, ele vai caçar o animal para fazer a carne. Você entendeu? O cara é simplesmente... Eu descobri que a única coisa que parece que esse tal de Rodrigo Hilbert não sabe fazer é pudim. É a única coisa... Olha lá, ó, o Léo tá ali já fazendo assim, ó, né? Não, Léo, a concorrência ali é pesada. A filha do Rodrigo Hilbert pediu para ele fazer uma casinha na árvore. Sabe o que ele fez? Ele fez uma mansão, gente, com piscina, com escada rolante. O cara é simplesmente uma máquina. Então, quando você ouve um elogio, né? Você é melhor do que o Rodrigo Hilbert. Puxa vida, isso vai... Quem é o Rodrigo Hilbert? Né, Elisângela? Outro dia ela falou assim, Elcio, você já viu que o Rodrigo Hilbert cozinha? Aí eu falei, oi, 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 né? Ou seja, já me jogou lá embaixo, porque brincadeira. Mas olha, o que eu quero dizer é que nós precisamos aprender não só a deixarmos de falar, como também a falarmos para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir, especialmente dentro do nosso casamento. Sabe, eu quero fazer uma afirmação aqui muito séria. A falta de perdão é um motivo pelo qual casamentos acabam. A falta de perdão é o motivo pelo qual casamentos acabam. É o motivo pelo qual relacionamentos são extintos. Aí a pessoa pode virar e falar assim, não, Elcio, não é não. O relacionamento acaba porque acaba o amor. É verdade. O amor de um casal pode acabar? Pode sim. Se ele não cultivar, se ele não cuidar, se ele não tiver zelo por este amor,
Esse amor que existe entre o casal, ele pode vir a se findar. Agora, por que que um casal tem como término esse amor? Como é que o amor de um casal acaba? Gente, eu nunca vi uma história assim. A mulher virar e falar: nossa, o meu marido ele é perfeito. Eu acordo de manhã, o café na cama já está ali para eu tomar. Olha, ele me leva flores, ele me trata sempre com gentilezas, ele é cortês, ele é atencioso, ele me ouve, ele me escuta. Quando eu quero comprar, ele me dá o cartão de crédito e fala: vá, vá e faça o que você quiser. Nossa, o meu marido, ele cuida de todos os detalhes para mim, mas eu não consigo amá-lo. Sério. Seria uma loucura. É a mesma coisa de um homem dizer assim: minha mulher é carinhosa, ela é maravilhosa, ela cuida de cada detalhe. Quando eu chego em casa, ela já preparou uma janta gostosa para mim. Quando eu falo que quero alguma coisa, ela automaticamente está ali pronta a me servir. Quando eu a procuro e falo, essa noite tem, ela vira e fala, com certeza, não vai faltar. Nossa, ela é solícita, ela sempre está ali, ela é a companheira perfeita. Ah, mas eu não a amo mais. Gente, não existe algo nesse nível. Ninguém que tenha um relacionamento desse vai falar que deixa de amar uma pessoa dessa. O que faz com que o nosso amor acabe, o que faz com que o nosso relacionamento sofra com a falta de amor é o quê? São as coisas, são as atitudes, são aquilo que nós permitimos que aconteçam, que existam dentro do nosso relacionamento e que nós não tratamos. E isso vai minando, isso vai ceifando, isso vai acabando com o nosso amor. E nós devemos ter cuidado com isso. Nós devemos aprender a cuidar dessas coisas. Por quê? Para que o nosso amor não acabe. Eu não me canso de dizer, não canso de afirmar que de todos os amores que existem, o amor de um casal é o amor que mais tem que ser cultivado. É o amor que mais precisa de atenção. É o amor que mais precisa ser olhado. Por quê? Porque os demais, os amores que nós sentimos, como o amor pelo pai, amor pelos filhos, o amor pelos irmãos, esses são amores que brotam em nossos corações e que existem ali quase que naturalmente. Mas, quando nós pensamos no amor de um homem ou uma mulher, nós pensamos em algo que deve ser cultivado, algo que deve ser alimentado. E olha, bastam pequenas coisas acontecerem para romper, para acabar com esse amor. E uma das coisas que acontece é quando nós fazemos algo, nós temos uma atitude e nós não perdoamos ou não pedimos perdão. Eu lembro, eu tenho uma história, eu sempre gosto de contar as minhas histórias com Elisângela, né, porque elas mostram quem nós somos. Eu lembro de uma vez que nós estávamos lá em Salvador, fomos falar em um retiro. Olha que coisa linda, o pastor vai falar em retiro e aí aproveita também para tirar um dia de férias, né? E aí o pessoal coloca a gente num hotel bem gostoso lá em Salvador, e eu e Elisângela estamos lá com a Ellen, a nossa filha, e de repente a gente vai para o Mercado Modelo. Lá no Mercado Modelo a gente anda, né, por vários lugares, e de repente a Elisângela vê, vocês conhecem aquelas cabaças, né? As cabacinhas, e Elisângela vê uma cabacinha que foi feita uma baianinha, sabe? Uma baianinha muito bonitinha, feita na cabaça. E aí nós pegamos e compramos a baianinha e levamos ela para o hotel, para o quarto do hotel. Ah, amados, mas vocês sabem como as coisas são. O pastor, ele é humano, e aí chega no meio do caminho, eu e Elisângela temos uma discussão. Ah, a gente discute. A gente discute, Elisângela fala umas coisas, eu não gosto do que ela fala, eu falo de volta. E, em suma, quando nós chegamos, amados, no hotel, o clima era todo menos romântico. Menos romântico. E aí, quando nós entramos no quarto, fechamos a porta ali, aquela cabacinha, né? Botei a baianinha, tão bonitinha, comprei lá no Mercado Modelo ali.
Aí, de repente, Elisângela falou um negócio e aquilo me deu uma ira. Vocês acreditam que eu, esse cara tão bonzinho, com essa cara de santo, eu consigo ficar nervoso? E, gente, eu fiquei zangado. Eu fiquei tão zangado que eu fiz uma coisa que na vida eu nunca fiz. Sabe o que eu fiz? Eu joguei algo no chão. Eu peguei a cabacinha com raiva e soquei a cabacinha na parede. Amados, eu fiquei muito triste na hora, porque eu paguei caro naquela cabacinha. Mas eu joguei aquela cabacinha lá, ela pá! E aí a cabacinha ficou lá. Elisângela olhou para mim naquele momento com um olhar assim, sabe aquele olhar do tipo... Ela falou assim com aquele olhar, o que você queria era jogar eu na parede, né? E ela olhou assim para mim, ficou decepcionada e saiu, foi para o banheiro. Amados, aquilo me quebrou. Eu vou ser sincero, eu fiquei ali olhando aquilo, eu falei, gente, o que que eu fiz? Para que eu fiz uma coisa dessa? Que estupidez, que coisa terrível. E aí você sabe, amados, quando você comete um erro, você tem que voltar e consertar. E eu voltei. Eu voltei para ela, virei, quando ela bati na porta do banheiro, ela não queria sair do banheiro, porque estava triste lá dentro, até que ela veio. Quando ela veio, eu falei assim, me perdoe, eu errei. Eu pedi perdão a ela pelo que eu falei, pelo que eu fiz, e principalmente também por ter quebrado a baianinha jogando na parede. E aí eu virei para ela e falei, olha, nós vamos voltar lá, vamos comprar outra baianinha. Mas a minha esposa, ela é uma pessoa assim muito, sabe, muito amorosa, muito dada. Ela virou e falou assim, não, Elcio, nós não vamos comprar outra baianinha, não. Nós vamos guardar essa baianinha para toda vez que você olhar, você ver o que você fez. E, amado, vocês acreditam que essa baianinha foi colocada no meu escritório? O escritório onde eu orava, o escritório onde eu meditava. Toda vez que eu olhava para trás, para os estantes, lá estava aquela baianinha toda, sabe? E eu olhava e eu pensava, eu fiz isso, eu fiz isso. Sabe, queridos, o que eu quero dizer aqui é que nós, dentro dos nossos relacionamentos, nós podemos causar danos, nós podemos causar feridas, e são por coisas muito simples. Jogar uma baianinha de cabaça na parede. Eu não joguei nem a baiana, joguei foi a cabaça, a baianinha, viu? A capixaba ficou intacta. Nunca encostei a mão nessa capixaba. Fiquem tranquilos com isso. Mas eu fiquei irado naquele momento. E quando a gente fica irado, a gente faz besteira. E isso acontece dentro dos nossos relacionamentos conjugais. Quando a gente fica chateado, quando a gente fica nervoso, a gente fala, a gente faz, a gente machuca, a gente fere. E isso acontece com todos nós. E nós precisamos entender que é necessário agirmos e tratarmos disso com urgência. Olha só, perdoar não é uma coisa fácil. Não é. Todos nós, eu tenho certeza, eu olho aqui os casais, eu fico vendo, é claro, tirando aqui agora, né, a Thelma e o Clóvis, que nunca tiveram discussão nenhuma, né? Eu gosto de falar isso e ver as gargalhadas, né? Olha só, que nunca tiveram discussão nenhuma, que nunca tiveram problema nenhum, porque esse japonês é um santo homem de Deus, é um santo homem de Deus. Né? Olha lá, ela já deu 2 beliscões nele ali, 2 tapas, acorda, japonês. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente entende o seguinte, perdoar não é uma coisa fácil. Não é. Porque todos nós, quando somos ofendidos, nós nos sentimos aviltados. Nós somos ofendidos naquilo que nós achamos que não poderíamos ser ofendidos. Quando a gente se magoa, a gente está sendo magoado porque aquela pessoa está nos ferindo. E ninguém, ao ser machucado, sente vontade de perdoar automaticamente. Eu não sei vocês, eu sempre conto essa história, que quando a gente casa, né, eu quando casei, eu tinha 23 anos e Elisângela tinha 19. E eu, nos altos da minha experiência de 23 anos, eu olhei para a Elisângela quando eu me casei e falei assim, Elisângela, nós nunca vamos dormir chateados um com o outro. Ô inocente! Como eu era inocente! Como eu era inocente! Porque todo casal que vem falar comigo, olha, pastor, nós fizemos um acordo, nós nunca vamos brigar
Nós nunca vamos dormir brigados. Eu falei, então vocês vão passar muitas noites acordados. Né, não? Porque, irmãos, olha, na nossa vida de casado, uma verdade, a gente nem sempre vai dormir de conchinha. Muitas vezes a gente vai dormir de costinha. Não é não? A gente dorme de costinha, com raiva um do outro. Dorme sim. Eu estou vendo a Tati ali, a Natália, né? A Nathalie ali. Já dormiu, já? Não foi, Nathalie? Vira de lado assim, fica de costinha porque o Léo aprontou. E aprontou na hora de dormir. O pior é isso. É que apronta na hora de dormir, na hora que não deve. Apronta na hora de dormir. E aí, amado, você vira de costinha e fica ali, né? Eu não sei se vocês já fizeram. Vocês sabem fazer o teste? Eu vou ensinar agora para vocês. Viu, Éder? Eu sei que você é um cara experiente, mas eu vou ensinar você o teste para saber se tudo está bem depois de uma discussão, quando você está na cama com a sua esposa, na hora de dormir. Sabe como é que é? É assim. Olha lá, o Marciano já está com os ouvidos abertos para aprender. Você pega, você discutiu com a sua mulher, brigou, mas você quer saber se as coisas estão mais tranquilas? Você vai com o pezinho debaixo da coberta. Você vai com o pezinho, devagarzinho, sorrateiramente, sabe aquela coisa? Aí você toca no pezinho dela. Se você tocar no pezinho dela e o dedinho dela fizer assim no seu, maravilha. Mas se for como acontece às vezes comigo, que você toca no pezinho e parece que deu choque, que a pessoa joga a perna para o lado de lá e vai o cobertor junto, pronto. Vira de costinha e dorme quieto. Vira de costinha e dorme quieto. Espera as coisas acalmarem. Sabe, eu falo que eu era inocente quando eu falei com a Elisângela que a gente iria resolver a questão antes de dormir, porque eu não imaginei que muitas vezes, realmente, na hora de dormir é que a discussão vinha. Às vezes, uma palavra mal falada, um assunto que surgia ali na cama. E é geralmente na cama do casal que temos as verdadeiras DRs, né? Vocês conhecem as DRs? Né? O que é a DR? Discutir relacionamento, né? E não foram poucas as vezes que Elisângela vinha falar assim, Elcio, nós precisamos conversar. E essa discussão vinha exatamente o quê? Quando você estava na cama pensando que você ia dormir. E aí, nessa discussão de relação, ao invés de discutir a relação por imaturidade, por falta de sabedoria, às vezes virava uma briga, virava uma discussão. E a gente ficava chateado. Ao invés de dormir abraçadinho de conchinha, dormia de costinha um para o outro. E acordava no outro dia pensando como resolver, como eu vou tratar esse assunto. A gente, às vezes, imagina que o perdão vai vir com o tempo. Mas eu quero dizer e deixar claro uma coisa. Tempo não resolve problemas. Tempo não resolve problemas. É por isso que eu falo que não é fácil perdoar. Por quê? Porque eu não posso entregar à mercê do tempo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quanto mais tempo passa sem eu conversar sobre o problema, quando a Elisângela faz alguma coisa errada comigo, e ela sempre faz alguma coisa errada, porque eu sou um cara muito bom, eu sou um cara muito correto. Então, quando ela faz alguma coisa errada comigo, isso me deixa tão chateado. Com o passar do tempo, ao invés de diminuir a minha raiva, aumenta. Vai passando o tempo, eu vou ficando mais indignado, mais chateado. E aí eu aprendi com isso o seguinte, o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia fala que eu não posso entregar ao critério do tempo, mas se eu tenho alguma coisa para resolver, eu tenho que ir até essa pessoa e resolver. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que aprender a fazer. Nós temos que ir tratar. E como eu falei, ninguém acorda depois de ser machucado, depois de ser ferido, depois de ouvir algo que não gosta, depois de ter uma atitude que a gente não concorda. Ninguém acorda com o coração cheio de perdão. Não. A gente acorda chateado, magoado, ofendido. E a gente, às vezes, quer se fechar, a gente quer ficar quieto, a gente quer distância. Mas nós precisamos entender uma coisa, que perdão não é resultado de sentimentos, perdão é resultado de decisão. Nós temos que decidir perdoar. Perdão não era eu esperar sentir vontade.
Perdão é eu ser obediente àquilo que Jesus falou. Aí você pode dizer assim: ah, Elcio, mas aí vira um perdão hipócrita, porque eu perdoo sem sentir nada. É verdade. Você perdoa sem sentir nada. E você vai ver que quando você libera perdão, os sentimentos decorrentes desse perdão começam a brotar no seu coração. Nós temos que aprender a liberar perdão. Nós temos que aprender a consertar, a dizer: eu perdoo. Porque se você não libera este perdão, a mágoa, o rancor continua preso em você. E isso só irá te fazer mal. Existem 2 versículos na palavra de Deus, ou 2 textos, que eu gosto muito. Eles não falam propriamente sobre o perdão, mas eles trazem luz sobre a nossa ação e como e o que devemos fazer em relação a isso. O primeiro deles está em Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 14. Diz assim: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo. Eu quero dizer uma coisa para cada um de nós que somos casados aqui. Olha, não fique preso ao que já aconteceu. Outro dia eu estava conversando com um casal. Eles estavam pensando em separar-se. Eles me procuraram e falaram assim: olha, eu estou... literalmente, ele ligou para mim e falou assim: Pastor Ariel, você pode vir aqui? Porque é o seguinte, nós vamos nos separar. Nós vamos nos separar. Mas eu não quero me separar sem dar a última chance e falar que eu não tentei tudo. Então eu resolvi chamar um pastor para vir falar com a gente. E aí, depois de você falar, a gente separa, porque a gente já deu a chance de tudo que tinha para dar. E aí pode falar o seguinte: fizemos tudo possível, todo possível. Aí eu falei: tá bom, vamos lá. E eu fui conversar com eles. Quando eu sentei para conversar com eles, eu falei assim: o que está acontecendo? Pois bem, eles começaram a contar a história das mágoas de 12 anos atrás. Era o tempo que eles estavam juntos. 12 anos. Mas olha, eles desabaram nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. E neste caso não era só a mulher, não, que tinha aquela mente, né? Porque a mulher tem essa mente que é incrível, né? A mulher tem uma mente assim que ela consegue lembrar, né? No dia 12 de outubro de 1999, às 12 horas e 45 minutos, você falou aquela palavra. Mulher, às vezes, quando ela guarda os detalhes da hora, dos minutos, até a cor da roupa que você estava usando. Você estava usando essa roupa nesse dia. Então, eles... E neste caso deste casal, ela lembrava dos detalhes e ele também. E eles foram desabafando e falando, e falando, e falando. E aí eu cheguei e perguntei assim: vem cá, o que está acontecendo agora? Então, tudo isso era decorrência daquilo. Eles não conseguiram resolver nada do passado, estavam ali revivendo as mesmas coisas. Eu virei e falei assim para eles. Aí eu fiz uma pergunta. Olha a pergunta que eu fiz: vocês se amam? Porque eu falei: olha, eu não vou nem continuar o assunto se vocês falarem que não se amam. Aí um virou para o outro e falou assim: eu amo, eu amo. Eu falei: então tá. Se vocês se amam, eu tenho uma forma de resolver esse problema definitivamente. Vocês querem resolver este problema de vocês? Aí eles: queremos. Eu falo: vocês querem consertar esse relacionamento de vocês e viverem bem? Eles: queremos. Aí eu falei assim: vocês querem ter um casamento bom e saudável? Queremos. Eu falei assim: eu tenho a solução. Aí eles falaram: qual é? Eu falei: perdoe. Vocês precisam se perdoar. E aí eu citei esse texto para eles. Eu falei: vocês precisam esquecer as coisas que para trás ficaram. Sabe, queridos, se nós ficarmos presos aos erros, se nós ficarmos presos aos equívocos, se nós ficarmos presos àquilo que já aconteceu, nós não vamos conseguir prosseguir com o nosso relacionamento. E o nosso relacionamento sempre vai ser um relacionamento marcado e doente. Nós precisamos deixar para trás. É por isso que Paulo fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É fácil isso? Não. Nós só vamos conseguir fazer isso com a ajuda de Deus. Nós, humanamente falando, nós não temos capacidade para isso. Mas eu quero dizer a todos nós que estamos participando dessa live nessa noite: no Senhor nós podemos.
No Senhor nós podemos dizer: Senhor, ajuda-me a esquecer. Ajuda-me a perdoar e esquecer. Eu não quero ficar remoendo naquilo que passou. Eu quero olhar para frente. Eu quero olhar adiante. Por quê? Porque aí nós vamos conseguir viver e experimentar algo novo. Porque olha o que diz em Isaías 43, versos 18 a 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, aqui é uma promessa de Deus dizendo o seguinte: olha, não fique preso às coisas ruins do passado. Não fique remoendo aquilo que passou. Olha, eu sou Deus e eu posso fazer coisas novas na sua vida. Sabe, queridos, eu acredito piamente nisso. Eu acredito no perdão dentro do casamento como uma fonte restauradora das nossas vidas e do nosso amor. Porque quando nós perdoamos, quando nós aprendemos a liberar perdão, quando nós aprendemos a pedir perdão, nós começamos a esquecer aquilo que nos magoou, nós começamos a esquecer aquilo que nos feriu. Não no sentido de que eu não vou lembrar. Olha só, eu lembro e eu tenho certeza que Elisângela lembra de como eu joguei aquela baianinha na parede. Claro que ela vai lembrar. Eu lembro de coisas que Elisângela me falou e me chateou. Claro que eu lembro, mas eu não lembro com rancor. Eu não lembro com mágoa. Eu não lembro com marcas de ódio, de chateação. Eu lembro como aquilo que aconteceu na minha vida e passou, e que, na verdade, me ajudou e me moldou e fez de mim o homem que eu sou hoje. Um homem diferente, um homem que entendeu que precisa ser transformado no Senhor. Nós precisamos disso. E eu gostaria de não somente dizer aqui para vocês e falar, vocês precisam perdoar, eu preciso perdoar, nós precisamos perdoar. Eu gostaria de dar aqui para vocês algumas formas de nós expressarmos isso. Existe um livro, né, que diz o seguinte, ele fala sobre as diferentes linguagens do perdão. E eu aprendi muito quando eu li este livro. É um livro que fala sobre como nós devemos expressar o nosso perdão. E eu gostaria de estar encerrando essa nossa live falando exatamente sobre isso. Eu gostaria de falar para vocês como que nós podemos e devemos expressar o perdão ou pedir o perdão àquele a quem ofendemos. Primeiro, nós precisamos expressar arrependimento. Quando eu erro e eu quero ser perdoado, eu tenho que expressar arrependimento. Eu tenho que olhar para a pessoa e dizer assim: eu sinto muito. Eu sinto muito. Olha, eu errei. Eu me sinto péssimo. Eu me sinto péssimo. Olha, eu sei que isso te magoou. Eu sei que isso te magoou. Eu tenho que demonstrar arrependimento, sabe? E não pode ser um arrependimento fingido, porque muita gente é ator nessa hora, né? Treme os lábios, a lágrima desce. Mas é falso. Por quê? Porque é só palavra. Não, eu tenho que expressar. Assim também como não adianta eu chegar para a Elisângela, né, quebrar a baianinha e falar assim: aí, Elisângela, desculpa aí, tá? Quebrei a baianinha, mas, ó, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem. Você sabe como é que é, né? Homem é assim mesmo. Você entende? Né? A mulher também, quando faz alguma coisa, fala assim: ah, mas você sabe como é que é, né? Você sabe como é que eu tô. Quando eu tô nesses dias. Que dias são esses? Tem mulher que parece que não está nos dias, né? São séculos, a mesma coisa. Entra dia, entra mês, sai mês, é sempre do mesmo jeito. E você sabe, não. Quando a gente, amados, a gente se arrepende, quando a gente quer realmente pedir perdão, a gente tem que entender uma coisa: eu tenho que expressar arrependimento. Eu tenho que dizer que eu sinto muito. E, amados, eu tenho que aceitar a responsabilidade. Esse é o segundo passo. E o que é aceitar a responsabilidade? É eu estou errado.
aceitar a responsabilidade é assumir o erro. Sabe, uma das coisas que acontece muito entre casais é o seguinte: olha, eu errei, mas você também, né? Já conhece a história? Eu errei, mas você, né? Você sabe o que você fez, você sabe como é que você. Você se conhece. Eu errei, mais fulano, eu errei, mais Beltrano. Amados, quando a gente vai pedir perdão, quando a gente está disposto realmente a resolver o problema, eu tenho que entender uma coisa: eu não posso ficar acusando o outro, eu não posso apontar outro. Sou eu. Eu errei. Eu errei. Eu tenho que aceitar a responsabilidade do erro. Não é o outro que causou, não foi o outro quem fez fui eu. Então, este é um passo. E olha, a gente começa a ver quando a pessoa ela quer ser também perdoada, muito nesse período, quando ele fala assim: eu errei, eu errei. Ah, eu errei. Eu não estou pensando no que você fez ou no que você vai fazer. Eu errei, eu estou assumindo essa responsabilidade. Uma terceira coisa que nós temos que aprender sobre a questão do perdão, tanto de perdoar como de pedir perdão, é que nós temos que estar dispostos a fazer a restituição. O caminho da transgressão é o caminho da restituição. Quando eu quebrei a baianinha lá, jogando na parede, eu falei: nós vamos voltar lá e vamos comprar outra. Eu queria restituir o que eu fiz e o que eu quebrei. Sabe, o que eu quero dizer é, nós temos que virar para a pessoa e falar: o que eu posso fazer para compensar o meu erro? O que eu posso fazer para te recompensar? O que eu posso fazer para fazer ou ganhar a sua confiança novamente? Sabe, queridos, quando nós magoamos, quando nós ferimos, nós às vezes quebramos, rompemos com algo muito forte, carinho, a confiança. E quando nós estamos dispostos a restaurar isso, eu tenho que estar disposto a pagar, a restituir, a pagar o preço necessário para ganhar a confiança da pessoa novamente, para ter de volta essa confiança. E lembre-se, confiança não se impõe, confiança se conquista. Confiança se conquista. É muito fácil, amados, nós perdermos a nossa confiança, não é? Basta um momento de loucura. Irmãos, eu estou casado há 29 anos com Elisângela. 29 anos. Eu vou ser sincero com vocês. Eu nunca traí Elisângela. Eu nunca traí Elisângela. Ela confia em mim. Você confia, né, meu amor? Ah lá. Ela confia em mim. Eu sei que ela confia. Assim como eu confio nela. Agora, irmãos, basta apenas um momento de tolice, não é? Basta um momento de vacilo, um momento de tolice, para que toda essa confiança, construída em 29 anos, faça o quê? Pum, vá por terra, para que ela caia. Então, queridos, quando a gente erra, nós temos que reconstruir isso. E eu tenho que estar disposto a isso. Outra coisa que nós temos que aprender sobre o perdão. Nós temos que aprender tanto a perdoar, a dar o perdão, como nós temos que também aprender a pedir perdão. Sabe, você tem que dizer: por favor, você me perdoa? Você me perdoa? Muitas vezes nós deixamos a critério da situação, nós falamos meias palavras, mas nós não falamos me perdoe. Eu conheço, de verdade, inúmeros casais, onde houve caso de adultério, onde houve casos de traição, onde houve casos de, assim, sabe, coisas horríveis no meio do relacionamento. E as pessoas estarem juntas e a mágoa da pessoa ofendida, da pessoa que não cometeu erro, é ela dizer assim: ele ou ela nunca virou para mim e falou: me perdoe, me perdoe. A pessoa nunca voltou e virou para o outro, olhou nos olhos e falou: me perdoe, me perdoe. Porque não é fácil. Não é fácil voltar, não é fácil olhar nos olhos, não é fácil reconhecer o erro e dizer: me perdoe. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa: sem perdão, casamento não se mantém.
Sem perdão, o casamento não se mantém. E devemos entender que perdão não é o que eu sinto ou que eu sinto vontade de fazer. Casamento é uma decisão que eu tenho que tomar. O perdão dentro do casamento é uma decisão que eu tenho que tomar diariamente. Diariamente. Porque eu posso me sentir ofendido e estar sendo magoado quase que diariamente, porque a pessoa nunca é aquilo que eu desejo que ela seja. Isso pode acontecer. E quando nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a amar as pessoas do jeito que elas são. É isso que é interessante no perdão. Quando eu perdoo, eu paro de exigir daquela pessoa o que ela não é. Eu passo a aceitar essa pessoa do jeito que ela é, porque eu passo a amá-la. É por isso que a Bíblia diz que o amor encobre multidões de pecado. Por quê? Porque eu perdoo. Eu perdoo o fato daquela pessoa não ser quem eu gostaria que ela fosse, dela não ser do jeito que eu gostaria que ela fosse. E eu a amo do jeito que ela é, porque eu consigo perdoá-la. E se eu consigo perdoá-la, eu consigo amá-la. E se eu a amo, eu consigo manter vivo o meu relacionamento. Eu gostaria de incentivar cada um de nós, como casal, a exercitarmos e a vivermos o perdão no nosso casamento. Se existem mágoas, eu sei que às vezes existem. Se existem palavras que foram ditas e malditas, eu sei também que elas foram. Se existem palavras que não foram ditas, eu imagino que muitas delas talvez não tenham sido. Mas que nessa noite nós possamos perdoar tanto o que foi dito como o que não foi dito. Como tudo aquilo que passou, e que nós possamos dizer como Paulo, eu me esqueço das coisas que para trás ficam, eu vou olhar para frente, eu vou prosseguir. E que você possa confiar naquilo que Isaías fala, eu faço novas as coisas. Não fique preso ao passado. Acredite, eu posso fazer nova todas as coisas. E Deus quer fazer o nosso relacionamento, a nossa vida conjugal, algo novo, todos os dias, para que a gente viva casados. Mas não somente casados. Nós temos que ser casados e felizes. Vocês acreditam nisso? Casados e felizes. O meu casamento não pode ser um lugar de martírio, um lugar de sofrimento. O meu casamento tem que ser um lugar de alegria, um lugar de contentamento. E nós só vamos conseguir fazer isso quando aprendermos a perdoar. Por isso, perdoe. Meu convite para você nessa noite é: perdoe e beije na boca. Perdoe e beije na boca. Olha, o pastor Léo, chegou ali, ó, a barba dele chegou a fazer assim. É bom, né, Léo? Coisa boa, beijar na boca. Perdoe, Ah lá, ó. Agora abusou, só porque eles estão longe de mim. Ah. Olha, beijar na boca é coisa boa. Agora, beijar na boca é bom quando tudo tá bom. Não é verdade? Então, vale a pena. E para encerrar, eu quero dar para vocês a terapia do perdão. Você quer resolver o seu problema? Você quer resolver e não ficar com mágoa no seu coração? Brigou, discutiu, quer resolver isso? Chama o seu marido ou a sua mulher para andar com você de mão dada. Tenta para você ver. É verdade. Teoria comprovada entre Elcio e Elisângela. Se você começa a andar de mão dada, aqui, eu percebo que, eu não sei se aqui nos Estados Unidos, eu tenho notado que muitos casais não têm costume de andar de mão dada. Eu só consigo andar de mão dada com a Elisângela. E é por causa dessa nossa terapia do perdão. Irmãos, dá a mão para sua mulher e sai andando com ela quando você está com raiva dela, para você ver uma coisa. Não, dá a mão. Irmão, fica assim, quer ver? Vai dar um jeito de pegar alguma coisa, vai sentir frio, ainda mais aqui, vai botar a mão no bolso, vai dar um jeito. Agora, quer resolver o problema? Brigou com o Ricardo, Deise, quer resolver? Fala assim, Ricardo, vamos dar uma volta. Aonde? Vamos andar aqui, vamos descer no elevador e subir, de mão dada.
Irmãos, não tem jeito. Deu a mão, começa a andar junto, você resolve. Porque está na Bíblia. Como andarão dois juntos, se não há entre eles acordo? É verdade. Como andarão dois juntos, se não tem entre eles acordo? Se você está brigado, irmãos, não tem acordo. Se você dá a mão, você vai começar, olha, dá a mão e caminha. Você vai começar a resolver o problema. Você vai começar a caminhar, você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro, daqui a pouco você vai olhar para a pessoa vai olhar para você. Você não vai ter, você vai começar a falar. Olha, aquilo que você fez, olha, aquilo que você falou, olha, aquilo que eu falei, aquilo que eu fiz, você vai resolver. Daqui a pouco você vai ver que você está andando de mãozinha dada, apertando a mãozinha. Oh, delícia! Aí você fala assim, vamos fazer uma coisa? O quê? Vamos voltar para casa correndo. Maravilha! Porque é isso que casal tem que fazer. Voltar para casa correndo. Vocês entenderam, né? Vocês não são tão inocentes assim. Amém por isso. Gente, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigado de todo o coração pela participação, por todos vocês estarem aqui. E do fundo do meu coração, eu quero que nós vivamos este perdão para que os nossos casamentos sejam abençoados em nome de Jesus. Eu gostaria de orar, antes da gente abrir as palavras para dar algum tchau, eu gostaria de orar pelos casais nesse instante, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de aprendermos na Tua palavra acerca dos Teus princípios. Ó Deus, eu não sei quantos casais, ó Pai, destes que estão ouvindo neste momento, daqueles que vão assistir essa live depois, porque ela está sendo gravada. Ó Deus, eu não sei quantos casais estão enfrentando problemas nessa área. Ó Deus, mas o que eu sei é que o Senhor é aquele que pode operar esta bênção em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor derrame em cada coração aqui o desejo, a vontade de perdoar. Que o Senhor, ó Pai, coloque no coração de cada um de nós a vontade de decidirmos por este perdão, para que o nosso casamento seja sempre abençoado e restaurado. Não deixe, Senhor, que a falta de perdão venha a destruir o nosso amor, venha a destruir a nossa harmonia, a nossa alegria. Muito pelo contrário, que nós tenhamos sempre um coração perdoador, tanto dispostos a dar como a pedir, para que o nosso relacionamento floresça no Senhor em todo o tempo. Abençoa-nos, restaura casamentos, que haja perdão, que haja cura, que mágoas sejam tiradas, que feridas sejam saradas. Ó Deus, que fiquem esquecidas as coisas que para trás estão. Ó Pai, que nós possamos olhar adiante e prosseguir a partir deste instante com um novo relacionamento. Por quê? Porque o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. O Senhor faz novo o nosso relacionamento a cada dia no Senhor. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigado pela presença de todos, obrigado a você que está aqui participando conosco, né? Que Deus possa te abençoar. Eu quero aqui abrir os microfones, eu quero agradecer, né? O Marciano falou que teriam os parentes dele participando. Quem são os parentes do Marciano? Faz assim com a mão aí pra gente. Aê, ó, aí, beleza. Sejam bem-vindos, viu? Que coisa boa, maravilha ter vocês conosco, que Deus abençoe. Valeu demais. Quero agradecer a cada um, né? Iracema e Thomas, Marciano, que está ali, olha lá, o Marciano está lá bonitão, tá vendo? Com a Jenny. Obrigado a Jack e o Éder, obrigado ao Ricardo e a Daisy, obrigado ao Michael e a Dulcineia, obrigado ao Nelson e a Nice, obrigado a Cristina, né? E o Joel, que o Joel tá lá, né? Olha lá, caçando. O Joel foi. Nossa, é o Rodrigo Hilbert, né? Ela pede para comer, ele vai, caça o animal e traz, né? Olha lá, tá vendo? Obrigado a Lúcia e o Edson, ao Léo, né? O pastor Léo e a Nathalie. Obrigado ao Jesus e a Gleice. Ah, viu, né, Leonardo? Jesus. Obrigado a Márcia. E quem é o marido, Márcia? Qual é o nome do marido? A Márcia ela ficou só na foto, né? Então, depois eu estou vendo ali a Márcia.
Obrigado a Karine e o Guga. Obrigado ao Fábio e a esposa, né? Só estou vendo aqui o Fábio Pereira e a esposa, valeu. Obrigado ao Marco Antônio. Marcos, obrigado, viu? Deus abençoe. Rodolfiana. Obrigado ao Alceni, né? Bissoli. Ó, é parente seu também, é parente do... Ah, não, é Bertone. Estou pensando que é parente da Jaque. Obrigado ao Alceni que está aí. Obrigado ao Mate. Obrigado ao Leon, a Marilza. Obrigado a todos vocês, de verdade. Obrigado por vocês estarem participando conosco. O meu desejo é que cada um de nós tenhamos casamentos abençoados, solidificados. Olha, em tempos de pandemia, eu vou falar uma verdade, nunca foi tão necessário perdão entre casais, porque nós estamos convivendo mais juntos do que nunca, né? Então, isso é necessário, esse exercício é necessário, essa prática. Obrigado a Thelma e o Clóvis. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Olha, esse Zoom, essa live foi gravada. Ela está gravada e depois vai ficar disponível para quem quiser assistir, para quem quiser repassar. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma noite abençoada, de perdão e muito beijo na boca. Aproveitem, porque a noite é uma criança. Vamos colocar ela para dormir. Tá certo? Primeiro, é claro, eu vi ali, Marciano, põe suas crianças primeiro para dormir, tá? Gente, olha, maracujá, maracujina, soninho, tem muita coisa que dá para você dar para as crianças dormirem. Se não resolver, tem uma forma que eu indico. Amordaça, amarra e joga dentro do guarda-roupa. Irmãos, 3 horas assim a criança não morre. Garanto para você, vai ser uma boa experiência para ela. Você fala isso, eu só fiz para você saber como é a vida em cativeiro. Olha como é que você está feliz, livre. Então, dá um jeito. Aproveite a sua noite, aproveite o seu dia, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Valeu. Boa noite, a paz. Deus abençoe. Boa noite, pessoal.